Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Tivemos alguns dias ausentes aí, por alguns imprevistos, alguns pequenos problemas técnicos. Inclusive eu peço perdão a você, meu amado ouvinte, mas nós iremos retomar os estudos do Novo Testamento, dando a continuidade na conclusão do Sermão do Monte. Seja muito bem-vindo. Deus falará com você por meio da sua santa palavra. Nós iremos tratar a conclusão do Sermão do Monte, abrangendo o final do capítulo 7, onde nós trataremos sobre as duas estradas ou dois caminhos, os falsos profetas, quem são eles, e os dois fundamentos, ou as duas construções de casas, e assim por diante. Texto que ora nós passamos a ler, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, dos versículos 13 em diante. Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, dos versículos 24 ao 29, ele vai tratar dos dois fundamentos, que aquele que ouve as suas palavras e põe em prática é como um homem que construiu a sua casa, edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram rios, bateram os ventos contra aquela casa e não a derrubou, porque estava firmada sobre a rocha. Porém, aquele que ouve, mas não põe em prática, é comparado a um homem sensato que edificou a sua casa, construiu a sua casa sobre a areia. Vieram os rios, os ventos, e bateram com ímpeto naquela casa, e grande foi a sua queda. Ao concluir esse discurso, esse sermão do monte, os judeus, os ouvintes, ficaram admirados com a sua doutrina, porque a sua doutrina não era como os escribas, ele não ensinava como os escribas, mas com autoridade. A autoridade do escriba era uma autoridade civil e religiosa, mas a autoridade de Cristo é a autoridade sobre o mal, é a autoridade de Deus, de transformar o homem, de converter o homem, de fazê-lo uma nova criatura. Então, recapitulando o que foi lido, dos versos 13 ao 14, ele fala sobre os dois caminhos, ou as duas estradas, certo? Jesus nos aconselha, a partir do verso 13, ele nos dá um conselho. Jesus não obriga o homem a servi-lo, e muito menos também Cristo não quer que o homem sirva-o forçadamente, ou por medo, não. Jesus quer que o homem sirva-o de espontaneidade, de coração decidido.
Por isso que ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. Nós temos liberdade para fazer as nossas escolhas. Agora, bem faremos para nós mesmos se escolhermos a escolha certa. Então ele aconselha: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e largo o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho largo, por esta porta larga. Então, porém estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por esse caminho apertado e essa porta estreita, né? Será se é porque a falta de generosidade da parte de Deus, que é poucos que entram por essa porta? Não, pelo contrário. Deus, conforme registra 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Pedro 3:9 diz que Deus não retarda a sua promessa, mas Ele é longânimo, não querendo que muitos se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Ezequiel 18:32, ele vem dizer que desejaria eu, de alguma maneira, a morte do ímpio? Porventura não desejo eu que o ímpio se converta e viva? Então Deus não quer o infortúnio de ninguém, Deus não quer a miséria, a desgraça de ninguém, pode ser do maior delinquente. Deus quer que o homem se converta. No entanto, andar por essa porta estreita, andar nesse caminho estreito, é justamente o caminho da renúncia. É nós renunciar ao próprio eu, renunciar à nossa vontade própria para servir ao Senhor, para segui-lo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, seja como um dos poucos que entram por esse caminho estreito. Ele prossegue dos versículos 15 até o 20, para nós nos acautelar dos falsos profetas, ou seja, tomar cuidado, estar em alerta com os falsos profetas, né? Porque Jesus diz que eles vêm disfarçados de ovelhas, porém por dentro são lobos devoradores. Jesus diz que esses falsos profetas, eles serão conhecidos pelos seus frutos. Aí Jesus faz uma comparação: porventura pode-se colher figo dos abrolhos, né? Ou pode-se colher maçã de espinheiro? Aqui já é um acréscimo meu, não tem como. A árvore boa, ela dá bom fruto. Uma macieira dá maçã, né? Uma erva venenosa, ela vai dar frutos venenosos, e assim por diante. Então, fruto é caráter. O homem de Deus, ele deve ser conhecido não é pelo seu belo discurso, não é pelo seu dom de oratória, não é pelo que ele faz, né? Não é pela sua vestimenta, a sua indumentária, né? Mas sim pela sua vida. Como é que esse homem, ele prega o que vive, ele vive o que prega? Como é que é ele nos seus compromissos? Como é que é ele nos seus relacionamentos? Como é que é a conduta desse homem? Ele é um homem humilde? Ele é um homem que é satisfeito com o que Deus tem dado para ele? Ou ele é um homem avarento? Ou ele é alguém amante do dinheiro? Ou ele é um mercenário, prega por dinheiro, faz a obra de Deus por interesse? Ele faz do sacerdócio negócio, do evangelho comércio, do crente cliente, do púlpito balcão, de igreja empresa. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Jesus não desceu do céu à terra para nos tornar milionário, mas sim um missionário. Jesus, o objetivo dele descer do céu à terra não foi que homens pobres fiquem ricos, mas que homens mortos passam a viver, certo? Então Jesus não promete aqui uma vida de glamour,
uma vida de extravagância no materialismo, uma vida de ostentação, ou isso ou mais aquilo. Nada contra o homem prosperar e crescer na vida, e trabalhar, e crescer no mercado de trabalho, e ter uma vida digna, nada, Jesus não é contra isso, mas o reino dos céus, a promessa que Cristo tem para nós, é a vida eterna, louvado seja Deus. Então o falso profeta, ele é alguém que, Pedro ensina na sua segunda carta, ele é alguém que ele é movido pela avareza, ele faz dos seus súditos comércio, ele é alguém que não tem compromisso com Deus, ele está interessado só em bens materiais, ele é alguém que distorce a palavra. Então é pelo caráter, viu? Sempre que você analisar um profeta, se é verdadeiro ou falso, é pelo caráter, pela vida dele. Como é que ele é no casamento dele, como é que ele é no trabalho dele, como é que ele é na rua dele, como é que ele é o dia a dia dele, né? Então, prosseguindo dos versículos 21 ao 23, é uma declaração aterradora que Cristo faz, talvez das suas declarações mais espantosa, para mesmo nos chamar mesmo a atenção. Ele vem dizer nos versículos 21 até o 23 que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui a gente aprende que o Evangelho, ele não é teoria, o Evangelho ele é prática, ele é praticidade. Nós somos chamados para obedecer a Cristo, né? Nós não somos chamados para ser meros religiosos, não basta eu estar na igreja, é preciso eu ser igreja. Não basta eu ter o nome escrito no hall de membro da igreja, é preciso eu ter o nome escrito no livro da vida, né? Então é preciso nascer de novo. Jesus disse uma certa feita para Nicodemos que se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus, certo? Então, no versículo 22, aí é que é espantosa mesmo a declaração. Ele diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, naquele dia, no dia do juízo final, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, né? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Isso é muito sério. Tem pregadores, tem líderes que arrastam multidões, pessoas que são usadas de forma espetacular, profetizam, expulsam demônios, fazem maravilhas, sabe? Maravilhas é dom de curar, é a pessoa ser um cego, orar por ele e ele enxergar, é ser surdo, é ouvir, ser mudo, falar, é estar coxo, caminhar. Isso são maravilhas, são sinais, mas mesmo assim é possível o homem ser usado dessa forma e não ser um salvo. Então não basta ser usado, é preciso ser um salvo, é preciso obedecer a palavra. Os próprios discípulos de Jesus, conforme relata Lucas, do capítulo 16, Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao 20, os discípulos de Jesus, quando voltam da viagem missionária, eles voltam muito alegres: Senhor, no teu nome até os demônios se nos sujeitam, nós expulsamos os demônios pelo teu nome. Aí Jesus disse: mas não vos alegrei, porque vocês expulsam os demônios, porque os demônios se sujeitam a vocês em meu nome, mas se alegrem por estar o vosso nome escrito no livro da vida. Então a maior alegria do cristão é ele ter o nome escrito no livro da vida, ele andar em obediência, para quando Jesus voltar, ele poder subir e ele não ouvir de Jesus aquela palavra: apartai de mim, que eu não te conheço. Muitos hoje dizem conhecer Jesus, mas o importante é ser conhecido por ele, e quando nós obedecemos, somos conhecidos por ele, né? Louvado seja Deus. Então, finalizando, dos versos 24 ao 29, é como nós falamos aqui. Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e põe em prática, que ouve e obedece e segue e guarda, é como um homem sábio, é um homem prudente, que ele construiu a sua casa, a sua vida,
e suas obras, e caminho e conduta, sobre a rocha, bater os rios, as tempestades, os ventos, e não derrubar aquela casa, porque ela está firmada na rocha. A casa é uma referência a nós, a rocha é Jesus. Se nós estivermos firmados em Cristo, guardando a sua palavra em obediência, nada pode nos derrubar, o mundo não pode nos vencer, o inimigo não pode nos vencer, nada pode nos tirar da presença de Deus. Mas se nós só ouvirmos e não pormos em prática, nós seremos como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os rios, os ventos, e bateram naquela casa e derrubou, sendo grande a sua queda. Então seja um seguidor de Cristo, ouça a sua palavra, porque Jesus pregava com autoridade. A palavra de Jesus é com autoridade. A palavra de Jesus tem poder de transformar o homem, de libertá-lo. Na vida que ele se encontra, ele pode estar no fundo do poço. Jesus tem poder de libertá-lo, de transformá-lo e fazer dele uma nova criatura. Amém? Ficamos por aqui. Sou grato por tê-lo na minha companhia nesse canal. Quero pedir, se você não é um inscrito ainda, a se inscrever nesse canal. Nós estaremos trazendo estudos do Novo Testamento, estaremos também gravando pregações na igreja, tá bom, meu amado? Então, se esse vídeo foi benéfico para você, compartilhe com mais outras pessoas, tá bom? Ajude a divulgar a palavra de Deus. E também, como eu sempre faço em todos os meus vídeos, eu quero fazer um convite também para você. Se você já é cristão, já serve ao Senhor, firme-se, esse é o caminho certo para andar. Se você ainda não é, tome uma decisão com Cristo Jesus, que é a maior, melhor e mais importante que você pode tomar. E se você se encontra afastado, eu aconselho você a voltar para os caminhos do Senhor, pois a volta de Jesus se aproxima. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.